é um privilégio muito grande poder estar aqui esta manhã. Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor, cumprimentar os internautas aí, né, que está nos ouvindo pela internet. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esta honra, esse privilégio de estar aqui nessa tribuna. Agradecer ao nosso Bispo Ides, ao pastor Samuel César, pela confiança que nos deu de estar aqui. Querido, estar aqui em cima é um peso muito grande. Evangelista Daniel, pastor Daniel, não é grande? Com muito temor e tremor estou aqui. Mas eu confesso uma coisa para os irmãos. Deus de ontem, aliás, Deus de sexta-feira, que eu estou preparando, e ontem eu jejuei e falei assim: Espírito Santo, é o Senhor que vai falar. Então eu estou tranquilo, pastor Maxwell. É o Espírito Santo que vai falar aqui através de mim. Amém? Um tema muito importante para nossas vidas, falar sobre finanças. Essa lição desse primeiro trimestre sobre a família natural, segundo os valores e princípios cristãos. O que nós, seres humanos, família, precisamos aprender no dia a dia a administrar a moeda, o dinheiro, que não é fácil. Não é fácil administrar dinheiro nesse mundo onde vivemos, onde o marketing, até nós temos uma palestra aqui, ó, já vou até fazer a propaganda, dia 14 de fevereiro, já vou convidar vocês. O Departamento de Empreendedores vai ministrar uma palestra aqui com o Tiaguinho. Tiaguinho, ele é agora consultor digital, uma palestra que fala como ter resultados com marketing digital em seu negócio. Então, já reforça esse convite, dia 14 de fevereiro, sexta-feira, às 19h30 no auditório. Você que quer melhorar a sua vida financeira, você que quer agregar uma renda ou melhorar a sua renda, participe dessa palestra. Amém? Então vamos aqui. Quero já agradecer ali o Jean, que está me ajudando aqui nas transparências. E nós vamos aqui então compartilhar com amados. São coisas do nosso dia a dia, irmãos. Mas muitas coisas a gente precisa reviver na nossa vida, no nosso cotidiano. Porque a nossa rotina diária nos consome. E muitas coisas nós precisamos então estar aí reforçando em nossa mente para não se perder. A necessidade de um planejamento financeiro. Que tremendo! Essa palavra necessidade, ela vem dizer para mim e para você o que é necessário. Necessidade é aquilo que é inevitável. Então eu e você precisamos urgentemente rever os nossos orçamentos. O que nós estamos fazendo com esse dinheiro que a gente ganha? E ele fala dessa necessidade, então, de ter um planejamento financeiro. E a palavra, então, planejamento, ela é o quê? É criar, é você ter um plano, elaborar um plano, elaborar um trabalho. E o comentarista aqui, nosso pastor, ele foi muito feliz em trazer para nós hoje, então, esse tema. E, lógico, que Jesus, o mestre dos mestres, ele fala conosco aqui, muito claro, sobre isso. E eu sempre falo que nós que somos crentes, muitas vezes, né, nós temos aqui, na mão, a grande biblioteca, o maior conselheiro do mundo, sobre qualquer assunto, e às vezes nós perdemos a oportunidade, que é a Bíblia Sagrada. E Jesus vai falar conosco hoje, Ele está aqui. Amém? Então esse tema, hoje tem um objetivo. O objetivo nosso hoje é mostrar, apresentar e ensinar. Mostrar a importância do planejamento familiar. Esse planejamento, esse plano, esse trabalho que nós temos no dia a dia, de cuidar da nossa renda, de cuidar do dinheiro que entra em nosso bolso. Então, mostra essa importância.
Segundo, apresentar. Espera aí, irmão. Falta só um pouquinho já. Ele passou. Apresentar como manter as finanças sob controle. E depois ensinar como administrar com sabedoria a mordomia familiar. Sabe por que mordomia familiar? Você sabe que tudo que eu e você ganhamos, Pastor Jonas, todo o dinheiro que eu e você ganhamos, é de Deus. Porque nós somos mordomos, Pastor Storm. Mordomo é aquele que cuida, não é? Então Deus dá para mim e para você. Então nosso papel é saber cuidar desse dinheiro, administrar bem esse dinheiro, para não entrar nas dívidas. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso aqui. Pode passar, irmão Jean. Eu quero então aqui, antes de entrar na lição, trazer para nós alguns conceitos. Como eu sou economista, vou trazer alguns conceitos bem rápido sobre economia, só para vocês entenderem. O Brasil é um país, né, capitalista. Nós temos lá o presidente que rege o país. Mas, irmãos, quem controla a economia é quem? Ministro Guedes, que é um grande economista. Então ele é um homem sábio, um homem experiente, que está tentando colocar a economia desse país no eixo, e vai colocar em nome de Jesus. Então, queridos, a palavra economia, ela deriva do grego oikos. Oikos é casa, e nomos lei, ou seja, lei da casa, que significa administração de uma casa. Ou seja, nós estamos falando aqui de planejamento familiar. Então essa matéria, essa disciplina economia, ela vai nos ensinar a cuidar disso, para ser mordomos da nossa casa. Então a administração da casa ou do Estado, como eu acabei de falar, que é o Brasil, é um Estado, uma nação, e nós temos o ministro Paulo Guedes. A economia ela é a ciência social que estuda como o indivíduo, ou seja, eu e você, e a sociedade no geral, elas decidir, escolher, empregar recursos produtivos ou escassos da produção de bens e serviços, não só de bens e serviços e mercadorias, de modo a distribuí-los entre as várias pessoas e grupos da sociedade, a fim de satisfazer as necessidades minha e sua, humanas. Amém? Esse termo, os cosmos, ele vem lá da antiguidade. Foi o grande Aristóteles que cunhou esse termo. Naquela época, ainda não existia essa disciplina economia, mas o grande Aristóteles ele já cunhava então esse termo dentro do aspecto de administração tanto privada como pública. E depois, teve um grande economista chamado Adam Smith, ele que é o precursor de toda essa questão da economia. E lá na época do mercantilismo, no século 16, 17, ele vem então falar para mim e você, ele edita um livro que chama Riquezas das Nações, em 1776, que foi uma grande obra, que desperta no mundo, na sociedade, estudar a economia, estudar então essa questão de administrar o dinheiro, a moeda. Amém? Então, Adam Smith, ele era um clássico, um filósofo clássico. Ele falava que naquela época, a economia se autorregulava. A própria oferta e demanda das mercadorias se autocontrolava. Gerava o controle dos preços, se ele subia ou se ele descia. Isso era uma teoria que chamava a mão invisível, laissez-faire. Mas existiu uma grande crise no mundo em 1929, que foi a Grande Depressão. A Bolsa de Valores de Nova York quebrou. O mundo praticamente quebrou. A Alemanha quebrou. Aí veio um grande economista também, chamado John Maynard Keynes,
que é um economista americano, e ele vem com outra proposta, onde ele fala assim, que essa questão do próprio mercado querer regular a economia não funciona. Tem que ter, então, a mão do governo com as suas políticas públicas, com seus instrumentos de política fiscal e monetária para controlar essa economia. E hoje, principalmente sobre o câmbio, né? Que o governo controla. O Brasil é um país onde a política cambial ela é controlada pelo governo. Então, Keynes, ele muda isso aí. Ele fala, então, que não, essa teoria, que essa mão que controla o mercado em si, não funciona mais. O mercado agora, ele é muito o quê? Complexo, dinâmico. E o governo tem que, então, colocar a mão e controlar. Amém? Pode passar, Jean. Então, nós vivemos no Brasil, sistema capitalista. E esse equilíbrio de mercado, lei da oferta e do procura, que nós acabamos de falar, então, ele tem interferência do governo, principalmente com o estabelecimento de impostos. Então, existem os instrumentos de política macroeconômica para regular a economia. E esses instrumentos são política fiscal, monetária, cambial, comercial e de rendas. Nós sabemos que a política fiscal, que essa política tributária, né, os doutores aqui em direito, sabem que são leis. E elas estão passadas pelo Congresso. Então é mais difícil do governo querer controlar através da política fiscal. Mas controla. Mas a maior política que ele tem na mão é a política monetária, que ele controla a questão da moeda, emissão de títulos públicos. E essa regulamentação sobre o crédito. E o negócio que está aí, que essa semana abaixou, que é a taxa de juros Selic. E o que é essa taxa de juros Selic? Muitas vezes a gente ouve falar na notícia, no rádio, mas a gente não entende. A Selic, ela é um sistema especial de liquidação e custódia, ou seja, é uma espécie de mercado em que os títulos do Tesouro Nacional são negociados, são comprados e vendidos diariamente. Quem que controla para o governo? O Banco Central, através do Copom, que é o controle de política monetária. E essa semana que passou, a taxa Selic baixou para 4,25%. Então, são coisas que você precisamos saber. Se a taxa de juros está baixando, é bom para o país. Aí vai depender em qual contexto. Só que a gente precisava ter uma aula de economia maior para explicar sobre isso aí. Mas então, outro item é a inflação, que ela está controlada no Brasil há anos. Eu lembro, pastor Samuel, na década de 80, do Sarney, gente, inflação de 80%, 90% ao mês. Quem passou por isso aqui? Era terrível, não era? Eu era assalariado, meu salário todo mês subia, mas engraçado, né? Não subia igual a inflação. Mas isso é outro detalhe. Então a inflação hoje, ela é definida como, ela é um aumento persistente e generalizado no índice de preço. Então quando você ouvir falar que o preço de um produto subiu muito, preste atenção nessa questão, porque na realidade o governo pega a medição de todos os preços e faz um cálculo ali para dar inflação. Se tem alguma coisa, alguma mercadoria ou algum produto que sobe muito, é um termômetro que a inflação ela pode ter uma tendência de aumento. Amém? Então a inflação ela está controlada, a meta é 4%, ela fechou esse ano em 4,10 parece. A meta para 2021 é 3,75 e para 2022 ela é 2,2. Pode passar, Jean. Aqui só para terminar essa introdução, um gráfico do nosso PIB dos últimos 10 anos. Ele foi muito bem em 2010, 7,53, um dos maiores índices aí dos últimos 20 anos. Aí ele foi bem positivo. Lá em 2015 ele ficou negativo. 2015, 2016, grande crise no mercado brasileiro, né? A recessão violenta, e lá ficou negativo. Em 2017 teve uma recuperação, 2018 também, e a tendência agora para 2020 é que o PIB chega a 2,20.
Vamos orar muito para que essa equipe do Paulo Guedes possa conseguir isso. Amém? Vamos entrar na lição, senão meu tempo não vai dar. Vamos lá. Jean, verdade aplicada da lição fala: o planejamento financeiro é imprescindível para a administração das finanças no lar. Essa palavra, imprescindível, ela fala assim, aquilo que é básico, aquilo que é vital, aquilo que é tudo. Ela é vida, ela é tudo para mim e para você. Então a verdade aplicada hoje é bem clara. Planejamento financeiro, como diz aqui no primeiro versículo, Jesus fala, né? Tem que se assentar primeiro para calcular tudo que você vai fazer na sua vida. Amém? Pode passar, Jean. Os textos de referência nós já lemos, pode passar, Jean. Ponto de partida: o planejamento financeiro é essencial para a administração das finanças do lar. Pode passar. Introdução: é fundamental que a família entenda e aplique o princípio da mordomia cristã no uso do dinheiro e dos bens, pois tal atitude evitará muitos desgastes e resultará em melhor proveito para o bem-estar de todos no lar. Mordomia cristã: saber cuidar daquilo que Deus dá para mim e para você. Isso é muito importante. E eu falo para você, a Bíblia te ajuda, o Espírito Santo de Deus te ajuda. A palavra de Deus fala lá, quando você não dá conta de orar, clama ao Espírito Santo que Ele vai te ajudar. Jesus, o Espírito Santo de Deus é o maior conselheiro, Ele é o mestre dos mestres, não esqueça disso. Eu e você somos crentes, estamos aqui essa manhã, não podemos esquecer disso, irmãos. O Espírito Santo de Deus nos ajuda em tudo, qualquer que seja a sua situação e adversidade. Pode passar, Jean. Então, o primeiro item da lição, se você quiser acompanhar na lição ou no data show, vai ficar a mesma coisa. Não vou sair disso aqui, vamos seguir o roteiro aqui. Tanto é, como eu fui falado, eu fui professor, a gente estuda didática, a gente tenta então correr aqui dentro daquilo que é proposto. O planejamento então é um princípio bíblico. Um dos aspectos mais relevantes da vida familiar é o que envolve as finanças, requerendo atenção e equilíbrio no trato das mesmas. A Bíblia trata deste tema que envolve a família. Queridos, ganhar dinheiro é fácil. É fácil, pastor? Não é fácil ganhar dinheiro, eu acho que não é fácil. O difícil é você cuidar dele. É mais fácil perder. Exatamente, pastor. Pode passar já. Então, no item 1.1, ele vem falar para nós sobre a questão da precipitação. Não são poucos casais que iniciam a vida conjugal de maneira precipitada e refletida, pois se deixam ser dominados pelas emoções e desejos. Passa, Jean, por favor. Senhor Jesus usou por 2 vezes a expressão se assenta primeiro. Ele usa aqui em Lucas 14, né? Ele fala, não se assenta primeiro e fazer as contas dos gastos para ver se tem com acabar para edificar a torre. No versículo 31, coloca o 31 para mim, Jean, por favor. Ele não está aqui não, mas eu quero ler também. Olha lá. Porque ele fala aqui, que Jesus fala sobre 2 vezes, não se assenta primeiro, né? E aqui no 31 ele fala assim, ó. Ao qual é o rei, quem dá guerra, pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil, pode sair ao encontro de quem contra ele vem com 20 mil. Resumiu aqui, irmão, o que é administração financeira. Você está numa guerra, você tem 10 mil soldados, vem um rei com 20 mil soldados, pastor Daniel. Será que eu vou dar conta? Através do poder de Deus, sim. Assim como ele foi lá com Gideão. Mas na prática, no nosso dia a dia, sobre administrar dinheiro, ele mostra para mim e para você isso aqui. É calcular primeiro. Eu ganho X por mês, quero comprar uma casa que vale 1 milhão, será que eu dou conta? Será que nesse primeiro momento eu dou conta? Ele vai falar isso aqui. Agora pode voltar, Jean, por favor.
Então, pode passar, por favor. Evitar a precipitação. Diferentes estudos sobre vida conjugal apontam que as discordâncias financeiras estão dentro dos fatores primeiros para o divórcio. Nós tivemos uma palestra agora esse dia com o pastor Eliseu. O pastor Eliseu foi tremenda aquela palestra para casais, hein? Quando você fala de cuidar da Ferrari ali, então, nunca vou esquecer aquilo ali. Mas ele fala que o dinheiro, essa vida financeira, ela traz muitas discordâncias para o casal. E como o casal, quando casa, se une e vira uma só carne, não pode haver divergências no dinheiro. O marido ganha X, a esposa ganha Y. Cada um tem que saber o que ganha, tem que juntar esse dinheiro. Esse negócio de marido esconder quanto que ganha, mulher esconder, isso não existe, gente. É uma só carne. Tem que assentar os dois. Bem, eu ganhei tanto esse mês, você ganhou tanto, vamos pôr no papel, fazer uma planilha. O que é nossos gastos, o que a gente pode investir? Vamos lá, pode passar. 1.2, é preciso cuidado com as dívidas. Aqui eu quero fazer uma referência para nós, que a Bíblia recomenda prudência, para não contrair dívidas acima da capacidade financeira. Abre para mim, eu vou ler aqui, que às vezes é mais rápido, o Provérbios 22, 26 e 27. E aqui eu lembro do pastor Rafael, que fez um comentário essa semana. Ele fala assim, não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, porque arrisca perder a cama de debaixo de ti? Ele pôs um artigo sobre fiador. Muitas vezes, eu e você entramos como fiador numa dívida, e principalmente em aluguel. E existe aí uma cláusula sobre aluguel que é perigosa, onde o fiador, ele pode ser executado para pagar aquela dívida usando o próprio bem de moradia. Então é o risco que você fazer dívida e ser fiador. Pode voltar lá por favor, Jean. Então, é preciso prudência e domínio próprio. Os jovens casais têm sido extremamente influenciados e pressionados pela força do consumismo e pelo marketing. E quando nós acabamos de falar sobre esse marketing, que ele está aí 24 horas nos induzindo a consumir. Uma coisa que eu sempre falo é a gente ir em shopping, principalmente ali no Flamboyant. Irmão, eu não sei, eu nunca vi, pastor Itamar, um indivíduo na face da terra que entra no shopping e não gasta com nada. Você já viu, irmão? Pastor Itamar, duvido. Em primeiro lugar, você tem que pagar o estacionamento. E é caro. Caro, pastor. Esse é o pastor Eston. Mas então, queridos, a força do marketing para induzir nós a comprar é muito forte. E ela existe para isso. Então, se você está endividado, se você não tem dinheiro, não vá no shopping, por favor. Amém? Pode passar, querido. Aqui, eu peguei aqui de um livro, eu quero passar para vocês. Eu vou correr porque o tempo está... Sobre a educação financeira, que é do pastor Jacob Saraiva. Se o senhor estiver me ouvindo, pastor, tirei do seu livro aqui esse passo a passo. 10 passos para sair das dívidas. Tem muita gente endividada no Brasil. Daqui a pouco você vai ver ali quantas pessoas estão endividadas no Brasil. Eu vou ler rapidinho. Lixe e organize as dívidas. Veja a sua situação nos órgãos protetores de crédito. Tem gente que deve, nem sabe que está no Serasa ou no SPC. Organize o seu orçamento. Tem que fazer orçamento. Tem aplicativos de graça para você colocar no seu celular. Guia do bolso, plano financeiro. Coloque no celular. Amém? Calcule quanto pode pagar. Não vai fazer uma prestação maior do que seu orçamento. Amém? Defina estratégias. Faça negociação nas dívidas. Os bancos hoje estão negociando. Eu tenho uma dívida lá, está em 100 mil. Você pode quitar com 10, com 20 mil. Tem que procurar lá o gerente. Caso precise, troque de bancos com dívidas caras. Às vezes tem um banco com a taxa melhor. Tome iniciativa para quitar as dívidas. Tem que tomar iniciativa para quitar.
Você não é mordomo? Está devendo? Tem que pagar. Amém? Converse com a família, marido e esposa, né? Tem que falar um para o outro, olha, estamos com essa dívida tal, não pode esconder. Discipline-se para ter mudanças. Para pagar a dívida, economizar, tem que ter mudança, principalmente no consumo. Primeira coisa, não é o shopping. E assim por diante. Tem várias outras coisas aqui, se a gente for falar, a gente vai ficar a manhã inteira. Pode passar, Jean? Vou correr, seu tempo não dá. Pode passar. 1.3, relevância no local da moradia. Ele fala aqui, isso aqui é mais para casais, jovens, que acabaram de casar. Ele fala assim, ó, evidentemente que nem todo casal consegue iniciar a vida em um imóvel próprio. Contudo, não significa que este aspecto não necessite diálogo e planejamento para uma definição. Muitos casais casam à pressa, e às vezes vão morar com os pais, com o sogro. Ele vai falar sobre isso aqui, sobre o cuidado de morar com o pai, com o sogro, que eu não aconselho. Não é bom, mas muitas vezes casou, não tem, às vezes nem está trabalhando, depende do pai e da mãe. Pode passar, querido. Relevância no local do marido, de novo, há um princípio bíblico que deve ser considerado também neste aspecto, que lá fala em Gênesis, né, você deixa pai e mãe, não é? E vai morar com sua esposa. Então esse é um princípio bíblico. Agora você casa e não deixa pai e mãe, fica morando ali, debaixo dos pais. Pastor Jonas? Complicado, né? É muito difícil o início da vida conjugal quando o casal decide morar com os pais ou muito próximo, pois prejudicará a adaptação e amadurecimento do casal, podendo provocar conflitos que podem afetar a relação conjugal. Pode passar, gente, por favor. Item 2 é um item muito importante. Aqui, eu quero que você preste bastante atenção. Ele vai falar para nós sobre administrando com sabedoria. As necessidades que eu tenho, os desejos de aquisição em conjunto com os vários imprevistos, normalmente excedem os recursos financeiros da família. Principalmente nós vivemos num país onde há um alto nível de... A renda ela é muito o quê? Baixa, e ela é desproporcional para a população. Tem uma minoria aí que é 1% que ganha bem, e a maioria ganha pouco. O salário mínimo nosso é muito difícil viver nesse país. Então a gente tem que ter um controle, um domínio. Amém? E essas necessidades, esses desejos que a mídia coloca em nosso coração, a gente tem que orar. Orar e pedir para o Espírito Santo nos ajudar a ter esse controle. Porque se a gente só sair de casa sem orar, irmãos, vai gastar o que não tem. Fazer dívida para depois colocar o nome no SPC. Assim, então, é muito importante buscar no Senhor sabedoria para administrar os recursos disponíveis. Pode passar, Jean. Próximo. Arrecadar mais do que gasta. Quem não gostaria de ter sempre dinheiro? Quem? Eu quero ter muito dinheiro. Amém? Todos nós, mas para que isso aconteça, é necessário apenas pôr em prática o mais básico princípio de administração financeira. Qual que é? Gastar menos do que se arrecada. Quero fazer uma pergunta para vocês. Quem vocês acham que é mais rico? Uma pessoa que ganha 100 mil por mês e gasta 110 mil, ou uma que ganha 1.000 e gasta 900? Hã? Esse é o princípio da administração financeira, pastor Jonas. O camarada ganha muito, mas não sabe juntar. Gasta tudo aquilo e supérfluos. Pode passar, Jean. Arrecadar mais do que gasta. Aí está o grande segredo da administração financeira. E nós vivemos um país que, além de ganhar pouca, a população gasta muito. Gasta muito com supérfluo, com lazer, com comida, principalmente comida. Eu vejo muitos casais que poderiam gastar em casa aí R$200 por mês com alimentação, mas preferem comer só em restaurante, pedir iFood, Uber. Aí aquilo vai para 400, para 500, só com comida, pastor Samuel. Pode passar, Jean.
controlar nossos impulsos. De acordo com o Jorge Massa, ele é um psicólogo, precisamos frear o impulso consumista. Os coaches hoje estão trabalhando muito a questão de inteligência emocional. A nossa bispa não está aqui hoje, é psicóloga. Mas uma das grandes coisas que tem que ser tratada hoje na nossa vida chama-se emoção. O grande psiquiatra Augusto Cury fala que 60% da população mundial está doente emocionalmente. E essa questão da doença emocional, ela está em tudo, principalmente nessa questão do consumo. As pessoas muitas vezes, quando estão com ansiedade, quando estão ansiosas, a tendência delas é comer mais, é gastar mais, para suprir o vazio que está dentro de si. Então nós temos que tomar esse cuidado, controlar nossos impulsos. Mesmo que haja dinheiro disponível, não significa que ele precisa ser gasto. Muita gente ganha bem, como acabou de falar, que ganha 100 mil, mas ele ganha muito e acha que pode gastar muito. Ah, eu vou comprar BMW, eu vou comprar isso, eu vou para a Europa todo ano, vou para os Estados Unidos todo ano. E não pensa em fazer o pé de meia famoso. Tem uma renda passiva. Todo mundo sabe o que é renda passiva? Renda passiva é aquela renda que você compra um imóvel e aluga. Tem um bem ali para alugar e te dá uma renda extra. Aqui no Brasil, precisa fazer isso. Principalmente você que é assalariado. Pode passar? Controlar nossos impulsos, por mais dinheiro que a pessoa receba, sempre haverá onde gastar. Pois a tendência humana é ter sempre mais. Ou seja, nós somos eternos insatisfeitos. Acabei de comprar um carro. Nossa, ser humano com carro é um negócio, né? Aí passou um ano, não, esse carro já saiu da moda, já mudou o modelo. Irmão, você pode ficar com esse carro 10 anos. Ah, mas eu quero um modelo mais novo. Vende o carro, faz um financiamento, porque é a média de 70% a 80% desses carros que estão andando aí, ó, é tudo financiado. Querido, não é brincadeira não. É um ou outro que vai lá e compra o carro à vista. Amém? Eterno insatisfeito. Vamos lá? Pode passar? Então nós precisamos controlar nossos impulsos. Sabe quem vai te ajudar a controlar seu impulso? Controlar suas emoções? Aqui, o Espírito Santo de Deus. Eu sei que não é fácil. Mas o Espírito Santo de Deus, ele fala para mim e para você, que muitas vezes nós estamos tão fracos, que não dá conta nem de abrir a boca para orar. Mas ele sabe o seu pensamento, ele sabe o que você está sentindo. Ele fala, Espírito Santo, me ajuda, eu preciso de sua ajuda. E é sério, querido, é sério, irmãos. Quando trata de dinheiro, é sério. Precisamos pedir misericórdia, fala, Espírito Santo de Deus, me ajude, me ajude, me ajude. Olha lá, acabei de falar sobre o carro. O camarada comprou um carro lá em 2014, mudou o modelo, 2020, aí você ficou até 6 anos, né? Tem gente que muda todo ano. Passa, por favor, Jean. Controlar esse impulso de novo. Olha lá, qual que é o problema? A cobiça, ou seja, o desejo descontrolado de adquirir bens materiais, tem levado alguns crentes a serem incluídos no rol do serviço de proteção ao crédito. Querido, olha essa pesquisa. 61 milhões de brasileiros estão negativados no Serasa e no SPC. Não é fácil. Precisamos então falar, Senhor, nos ajude a controlar a cobiça, repreender essa cobiça, esse impulso. Pode passar, Jean, por favor. A importância da reserva. A Bíblia diz que é sábio economizar. Todos nós enfrentaremos períodos de escassez e circunstâncias diversas. Essa é uma atitude sábia de proteção para evitar problemas financeiros. Então, a partir de hoje, economize. Tire pelo menos 10% ali, coloque na poupança ou no fundo de aplicação. Separe, querido. Separe um dinheiro ali para você ter uma reserva. Pode passar. O tempo voa, hein, irmão? A presença de Deus no planejamento. Estamos indo para o tópico 3. Eu sei que está bem corrido, mas se a gente não falar corrido, o tempo nos come aqui. Aqui,
Eu quero, então, nós falamos aí sobre o planejamento, sobre administrar, você ter controle, você colocar no seu celular alguns aplicativos de controle financeiro, e tem aplicativos que traz tudo. Você comprou ali 1 quilo de arroz, você vai pôr lá, alimento, 1 quilo de arroz. Aí eu pus R$20 de combustível, vai lá e coloca o salário que você ganha, a sua renda extra que você tem, e ali ele vai te acompanhar dia a dia, para você ter um controle, amém? É muito importante isso aí. O grande problema nosso hoje, é que nós não fazemos isso, deixamos tudo pela nossa mente. Tem gente que tem uma mente muito boa, bom de cálculo, né, pastor Maxwell? Mas a maioria das pessoas não, porque a nossa vida é uma atividade muito grande do dia a dia. Você acha que aquilo que você gastou lá de manhã, você vai lembrar, gastou à tarde? Não lembra. Às vezes você só vai lembrar quando você começou a usar o seu cheque especial. E outra coisa que eu peço para os irmãos, evite cartão de crédito. Porque o cartão de crédito ele é o grande filão. Ele pode ser bênção para um, mas pode ser maldição para outro. Para quem tem controle financeiro, cartão de crédito é maravilhoso. Você usa, você não paga juro, mas quando chegar a fatura tem que pagar ela total. Se você pagar o mínimo, acabou. Você entrou numa bola de neve, que às vezes você não vai dar conta de sair. Limite de cheque especial. O Brasil hoje é o país que cobra o maior juro do mundo. Nós falamos ali, uma taxa Selic de 4,25 ao mês, mas juros de cheque especial na faixa de 15%. Ainda bem que o Banco Central determinou agora que cheque especial é até 8%, mas ele colocou uma tarifa, onde quem tem cheque especial vai pagar uma tarifa, mesmo usando ou não usando, vai pagar a tarifa em cima do valor do limite que você tem. Então, se você tem um limite alto no banco, de cheque especial, preste atenção. Eu não uso não, pastor Davi, eu sou muito tranquilo. O banco vai te cobrar uma tarifa só para você ter esse limite. Vai lá e olha então, passa esse limite lá de 100 mil para 1.000. Amém? Pode passar lá, ó. Não, vamos ler esse versículo aqui, ó. Reconhecê-lo, não, volta um pouquinho, só quero ler esse versículo aqui. Volta lá, por favor. Aí. Reconhecê-lo como Senhor e pedir seu auxílio e orientação são sempre as mais sábias das escolhas que fazemos. Olha o que ele fala lá em Tiago. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. O grande rei Salomão se tornou o homem mais rico do mundo, porque ele pediu sabedoria para Deus e deu sabedoria. Pode passar já. Reconhecer Deus como Senhor de tudo. Você reconhece Deus como Senhor de tudo? Uma família submissa ao Senhor Jesus faz a diferença em todas as áreas do lar. O Senhor alertou o povo de Israel sobre a tendência de esquecer que Ele dá força para trabalhar e todas as riquezas do mundo lhe pertencem. Aqui ele cita na lição sobre lá em Deuteronômio, né? Aonde o povo esquece de Deus. Gente, eu e você não podemos esquecer de Deus. Você é filho da promessa. Você é mais que vencedor. Ele quer te ajudar. Amém? Pode passar já. Está acabando, pastor Itamar. Reconhecer Deus como Senhor de tudo. Grande parte de nossas vidas passamos trabalhando pelo dinheiro, tomando decisões em como gastá-lo e viabilizando uma forma de economizá-lo ou investi-lo. Eu quero que você, a partir de hoje, a partir dessa manhã, eu quero que você coloque no seu coração, na sua mente, uma questão. O meu dinheiro é para gastar ou para economizar? Coloque na balança. Qual que é melhor para você? Gastar esse dinheiro ou economizar? Busquemos a direção do Senhor em todo o tempo. Pode passar. Reconhecer Deus de novo, né? Aqui, nesse item, tem um comentário na Bíblia King James sobre Mateus 6,24, ele fala que o Senhor Deus adverte para a impossibilidade de servir com lealdade a Deus e ao mesmo tempo amar a Deus o dinheiro que é mamon. Isso não quer dizer que Jesus seja contra os ricos ou prósperos, mas sim que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ter dinheiro é pecado? Não. Ficar rico é pecado? Não. Mas você ter amor ao dinheiro mais que tudo, mais que Deus,
é pecado, pastor Itamar. Pode passar, queridos. Já pode passar, estamos terminando. Administrar com sabedoria a nossa mordomia familiar. Então, o nosso grande desafio essa manhã, para mim e para você, é colocar isso em prática. A primeira coisa que eu peço para você, coloque um aplicativo no seu celular. Poxa vida, nós vivemos com esse celular aqui 24 horas na mão, só lendo 90% de quê? Coisas que não precisam, principalmente no WhatsApp. E a hora que eu preciso de uma ferramenta para ajudar a minha vida, eu não coloco em prática. Baixa um aplicativo de controle financeiro no celular. Comece a fazer isso a partir de hoje. O cristão deve administrar bem seus recursos, a fim de não pecar contra Deus e não expor a sua família ao vexame moral e privações. Quando Salomão se tornou rei, ele fez uma oração pedindo a Deus sabedoria para administrar o reino. Você sabia que a riqueza de Salomão naquela época, ela é maior do que o dono da Amazon? Calcula-se o que Salomão teve naquela época em torno de 140 bilhões de dólares. Trilhões. O pastor Itamar aqui foi 100 vezes mais. Mas por quê? Porque era um homem que temia a Deus, que pedia sabedoria. Último item. Honra a Deus também com as finanças. Aqui é um princípio fundamental. Adorar a Deus também envolve as finanças e os bens da família. Coloque em seu planejamento familiar o dízimo, as ofertas, campanha do Quilha-se mais. Mas dízimo e oferta é bíblico. Vou ler um versículo aqui, para a gente terminar. Eu já vou pedir para você ficar em pé. Vamos ficar em pé? Eu sei que tem gente aqui essa manhã que está pensando assim, pastor Davi, mas tudo isso que você falou, já sei. Muito bom, querido. Você está colocando em prática? Como é que andam as suas emoções? Malaquias 3, versículo 10 fala assim, ó. Olha aqui, para você ter bênção financeira. Trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Estamos falando de quê? Administrar a casa. Estamos falando de quê? Mordomia com dinheiro em casa. Estamos falando sobre a administração do dinheiro entre marido e esposa. Amém? Então, se você leva o dízimo, o que ele faz? Ele supre a sua casa. E ele ainda faz um grande desafio para mim e para você. Ele fala assim, ó, e provai, ministro, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Coloca a mão no seu coração agora, por favor. Eu quero orar por você. Que o Espírito Santo nos conduza também no planejamento. Que Ele nos conduza nessa administração das finanças e dos bens que Deus tem permitido que Ele nos deu. Que cada cristão se lembre que é possível desfrutar de um ambiente saudável no lar, mesmo não tendo abundância de riquezas. Você pode se contentar com o pouco que você tem. Você pode fazer milagre com o pouco que você tem. O meu pai já faleceu. Eu nunca esqueço do que ele fazia, pastor Tom. Ele ganhava salário mínimo. Naquela época, não existia ainda cartão. Tinha que ir lá na boca do caixa receber o dinheiro, pastor. Ele falava para o caixa assim, ó. Ele calculava lá os 10%. Separa para mim trocado. Ele pegava o salário mínimo dele, falava, o caixa separava o trocado. Ele pegava aquele trocado, os 10%, colocava de um lado e o outro do outro. Primeira coisa era separar o dízimo, Senhor. Se você ainda não tem essa atitude, a palavra é clara. Mamon, presta atenção, Mamon está roubando o seu dinheiro. Você é crente? Você crê nisso?
Eu creio. O dízimo, ele é a espada, ele é a ferramenta para a gente controlar o dinheiro. Senhor querido, nós te louvamos por essa manhã, Deus. Pai, pela tua palavra aqui que foi ministrada aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu sei, Senhor, que não é fácil. Não é fácil, meu Deus, viver neste mundo precisando de ter dinheiro, Pai. Mas que nessa manhã o Senhor possa, meu Pai, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa ministrar em cada coração essa palavra de controle, e que teu grande fruto do Espírito Santo, que é o autocontrole, o domínio próprio, possa ir em cada coração, em cada mente essa manhã, Senhor. A Deus, que essas vidas que vieram aqui essa manhã, Senhor, a Deus possa ter mais controle, Senhor. Que o Senhor possa ajudar, Senhor, cada um de nós, em nossos impulsos, em nossas emoções. Pai amado, Pai querido, derrama sobre cada um aqui essa manhã, meu Pai, uma porção nova, Senhor, da Tua palavra, de entendimento, Senhor. Pai, que o Senhor possa controlar as emoções, Senhor, dos Teus filhos, Senhor. Que eles possam saber ser mordomos, Senhor, da casa. Pai querido, eu quero agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoar cada um. Pai, declarar, Pai, em nome de Jesus, que nós somos mais que vencedores em Tua palavra. Amém. Obrigado, querido. Poder sentar.